O mundo idolatra ih vaz. Exige que ih nossa presença seja medida desabias e que o silêncio seja sinônimo de fraqueza ou ausência. Mas ih verdade nunca grita. Ela reside nos intervalos, nas pausas incômodas, naquilo que escalemos não externar. Houve tempo que ele era o rudo. Na juventude, sua oratoria era uma arma impetuosa, sempre pronta para o ataque, raramente disposta a concessão. O preco de tanta eloquência foi constante incompreensão, e perda de caminhos valiosos. Ele falava alto demais para perceber que sua própria voz o estava sabotando. O ponto de virada não foi colapso, mas uma exaustão. Recuo estratégico. Não por covardia, mas por falência. Foi nesse vácuo sonoro que disciplina se impôs. Calar-se. O silêncio, de início uma púnico, rapidamente se transformou em uma ferramenta afiada, rigoroso programa académico. E o silêncio a si mesmo. Il campo enxergar. Veio as ficheiras nas fachadas, observo o que as palavras tentavam disfarçar e percebeu real dinâmica por trás de toda interação humana. Sua nova escola lhe ensinou paciência de redia resposta. Capacidade de destilar verdade de uma torrente de mentiras e foca de processar informações antes de externalizá-las. Hoje, este homem carrega tranquilidade inabalável de como se graduou na arte de contenco. Sua serenidade não ausência de pensamentos, mas plenitude de décadas de escuta ativa. Ele não mudo, perigosamente preciso. Esta história de como ele aprendeu viver, prosperar finalmente, vencer, apenas fechando boca. Eu, Raimundo Bittencourt, de Situna Enas, hoje observo luz de manha filtrada pelas persianas de sala silenciosa. Não apenas escritório, o meu refúgio, meu templo verdadeiramente, o único lugar onde me sinto plenamente formado. Cabelos grisalhas bem cuidados, mas pastura erta os olhos profundos calmos que denunciam jornada. Não suam homem que precisa se impor pelo volume, pois entende que verdade uma melodia baixa, abafada pelo rudo de ambico. Meu passado, contudo, era uma orquestra desafinada. Lembro-me de juventude. 1985, quando acreditava que ser ouvido era sinônimo de existir. Eu era eloquência em pessoa, velocidade de resposta era minha métrica de inteligência. Aquele tempo era dominado pelo auditório da Faculdade de Direito Santa Cruz. Palco grandioso e barulhento onde debates acalorados decidiam quem teria primeira chance na vida adulta. Ali, eu me sentia invencível. Naquele ano, eu ansiava pela promoção que me catapultaria para o estrelato jurídico. O pináculo de minha arrogância verbal foi o debate desastroso. Eu estava no púlpito, cerrando o antigo microfone de púlpito, obsto passado que parecia carregar energia do meu ego. Eu não debacia para convencer, debacia para aniquilar. Meu adversário naquela noite não era o estudante à minha frente, mas sim o senso comum. Meu mentor, influente juiz que prometera minha senseo, estava na primeira fila. Minha voz, forte e titral, coeva. Eu estava tão obcecado manter próxima frase perfeita, o próximo ataque retórico, que ignorei completamente expressão de desaprovação que se formava no rosto do juiz. Eu critiquei com feracidade desmedida, uma tisque, sem que eu soubesse, era base de sua própria jurisprudência. Minha eloquência impetuosa não só ofendeu o mentor, como o ridicularizou publicamente. Vitória no debate foi trafo de cabra, frio e sem valor. Promoco evaporou antes que eu dissesse do palco. Perda de oportunidade não veio pela falta de capacidade, mas pelo excesso de voz. Foi calado, não pela derrota, mas pela consequência destrutiva do meu próprio rudo. Eu levei anos para entender real dimensão de quella perda. Continuei falando, gritando, tentando recuperar o espaço perdido, mas cada palavra parecia me entrar mais fundo na incompreensão.
Eu tive a oportunidade de conviver, mesmo que superficialmente, com Evandro Siqueira, de 45 anos, naqueles anos da Senseo fracassada. E ele era, ainda e hantites do que o silêncio me ensinou. Alto e ligeiramente acima do peso, Evandro ostentava gestos largos e eloquentes, sua voz era uma buzina constante. Ele vivia obcecado em ser o centro das atenções, decidindo opiniões não processadas com a esperança de que o volume compensasse a falta de substância. E eu me via, dolorosamente, refletido naquele espelho mais jovem. E eu temia que, eu Paris de Fuller, me tornaria irrelevante, tal como Evandro faria sepadas e vaz. O rudo era meu vicio, e Evandro, e prova viva de que a eloquência sem refleco e apenas veded. E exaustau cheguem alfenio a khams. Não foi apenas uma fadiga de trabalho, foi uma fadiga de mim mesmo. O constante esforço para manter o volume, para provar ponto, para estar sempre certo, drenou minha reserva vital. Aos 40 anos, eu estava vacho, esgotado. Foi o colapso por exaustão. Meu corpo e minha mente, em ato de autodefesa brutal, me focaram ao isolamento. E eu precisei recuar, não por covardia, mas porque a minha própria boca estava me matando. Foi nesse exílio forçado que o silêncio se apresentou, inicialmente, como uma punição, um vasto deserto de tédio e autoavaliação dolorosa. Eu me isolei em um pequeno apartamento, transformando um quarto de hóspedes em a sala silenciosa. No início, o silêncio era ensurdecedor. Eu ouvia os pensamentos que eu tentava abafar com a fala. As inseguranças, os erros de 1985, a hipocrisia de querer parecer mais esperto do que realmente era. Mas, aos poucos, essa ausência de ruído externo abriu espaço para um tipo de audição que eu jamais havia experimentado. O silêncio se impôs como uma disciplina rigorosa. Eu comecei a usar a ampulheta de madeira escura. Um presente antigo, com areia fina que demorava exatamente 5 minutos para escoar. Tornou-se meu lembrete visual. Antes de responder a qualquer e-mail, antes de retornar a qualquer ligação, antes de formar qualquer opinião definitiva, a ampulheta deveria ser virada. 5 minutos de processamento puro. Eu treinava o músculo da retenção. Quando voltei, timidamente, ao convívio social e profissional, meu campo de treinamento foi a cafeteria, o ponto do encontro. Um espaço movimentado e vibrante, onde a fofoca e a negociação se misturavam com o aroma de café forte. Eu não ia lá para interagir. Ia para ouvir e observar. Eu me sentava em um canto discreto com meu caderno de observação capa dura. Minha missão era registrar o que as pessoas não ousavam dizer. Enquanto todos estavam ocupados competindo para ter a última palavra, eu estava aprendendo a ler as entrelinhas. Anotei as fissuras nas fachadas, a hesitação no olhar de um negociador que dizia estar confiante, o tremor na voz do gerente que jurava que o projeto estava no prazo, a maneira como o corpo se contraía quando a boca mentia. O silêncio me ensinou paciência. Eu não precisava mais reagir imediatamente. Eu podia destilar a verdade de uma torrente de mentiras simplesmente esperando que a inconsistência se revelasse por si só. Eu percebi que 90% das interações humanas são preenchidas por ruído branco, informação irrelevante ou posicionamento egóico. A verdade, o ponto crucial da conversa, geralmente exprimido em uma frase curta, quase inaudível, dita na pressa de mudar de assunto. Foi nesse período de observação que me reaproximei de Sofia Alencar, de 58 anos. Sua aparência acolhedora e discreta escondia uma inteligência afiada. Ela usava óculos de leitura, mas seus olhos captavam tudo ao redor. Sofia não falava muito, mas quando fazia, sua intervenção era cirúrgica. Ela era uma ouvinte paciente e empática, uma mediadora natural. Ela nunca me repreendeu pelo meu passado ruidoso, mas seu sorriso sutil, quando me via com o caderno, era um reconhecimento silencioso do meu novo caminho. Ela era prova de que a gentileza e a discrição eram potências, não fraquezas. A escola do silêncio me graduou em observação e serenidade. Ela me mostrou que a verdadeira força reside na capacidade de reter a resposta, de processar a informação antes de externalizá-la, e de escolher cuidadosamente cada palavra que merece ser dita. Chegamos a 2025. Meu escritório, minha prática, é hoje a antítese do que era. Eu não sou mais o advogado da defesa acalorada. Sou o consultor de crises, aquele que é chamado quando a situação está tão cheia de ruído que ninguém consegue mais enxergar a saída. Minha reputação se construiu sobre a quietude e a precisão.
O clímax, o momento em que a minha formação silenciosa se manifestou em sua glória total, ocorreu durante a resolução silenciosa de conflito. Era a fusão de duas grandes empresas, um negócio de bilhões que havia travado por semanas devido a uma cláusula de responsabilidade aparentemente insolúvel. Os advogados de ambos os lados, liderados por Evandro Siqueira, que ironicamente era o conselheiro da parte adversa, estavam em uma sala de reunião, elevando o tom e o volume, cada um tentando superar o outro em retórica. Evandro estava no auge de sua performance, gesticulando amplamente. É inadmissível. Vocês querem nos imputar uma responsabilidade que não cabe à nossa gestão. Isso é um absurdo contratual. Meu cliente jamais aceitará essa afronta. Evandro gritava, com o rosto vermelho, jogando papéis na mesa. O conflito não era sobre a cláusula de responsabilidade atual, era sobre um esqueleto específico que estava guardado no armário de 2018, e que a cláusula atual ameaçava expor. Quando o ruído atingiu o pico, quando Evandro estava prestes a se levantar e encerrar a reunião dramaticamente, eu fiz um gesto mínimo com a mão, pedindo a palavra. O silêncio que se seguiu foi pesado, como o ar antes de uma tempestade. Todos me olhavam, surpresos por eu sequer ter falado. Eu tinha desvendado o segredo que estava sendo ativamente escondido pelo excesso de comunicação. O silêncio me permitiu ouvir a omissão. Enquanto Evandro falava sobre responsabilidade contratual, eu ouvia o medo da exposição pessoal. A resolução se deu. Em 10 minutos. Ao invés de brigar pelo texto da cláusula, negociamos uma garantia de indenização específica sobre o período de 2018. O negócio foi fechado. Meu pagamento foi exponencialmente maior do que qualquer vitória que eu jamais obtive com a minha eloquência juvenil. O silêncio não me fez rico em dinheiro, mas em precisão. Hoje, não sou um homem mudo, sou um homem ponderado. A tranquilidade que carrego é o resultado de décadas de escuta ativa. Meu silêncio não é vazio. É pleno de tudo o que aprendi enquanto os outros estavam ocupados falando. É cheio de microexpressões, de intenções não declaradas, de vulnerabilidades que se revelaram no vácuo da minha não intervenção. Percebo que a vida é um rio turbulento. Quando a água está agitada, você não consegue ver o fundo, apenas o reflexo distorcido dos outros. Mas se você se afasta da margem e espera em quietude, a sujeira desce, a superfície se acalma e, de repente, você enxerga a pedra fundamental no leito do rio, aquilo que realmente move a corrente. Minha escola silenciosa me ensinou a desconfiar da pressa e a respeitar o tempo. Ela me deu a capacidade de enxergar a hipocrisia que permeia as conversas cotidianas, e me deu a ferramenta mais poderosa para enfrentá-la: a paciência. Eu não me arrependo do tempo que passei no barulho, pois ele foi necessário para me quebrar e me forçar a buscar a quietude. Mas a verdadeira sabedoria só floresceu quando eu entendi que o microfone deveria ser guardado, e que a única voz que importava era interna, aquela que eu só podia ouvir quando a minha boca estava fechada. A prosperidade que encontrei, a paz que me acompanha, veio de aprender a viver e a prosperar fechando a boca. Este é o meu legado. A tranquilidade de A Sala Silenciosa, em 2025, não é apenas um luxo acústico, é a prova material do meu currículo. Depois da resolução silenciosa de conflito, a satisfação que senti não se devia ao sucesso financeiro ou à demonstração de superioridade, mas à quietude interna que precedeu e seguiu aquele momento. Eu não senti a adrenalina do palco, aquela febre do debate que me dominava em 1985. Senti a calma fria do cirurgião que sabe exatamente onde cortar, sem tremer. A precisão, eu aprendi, é a filha legítima do silêncio. Muitos me perguntam, hoje, como eu consegui manter a serenidade enquanto Evandro, e os outros advogados, transformavam aquela sala de reunião em um mercado de peixe. A resposta reside aqui, comigo, em A Sala Silenciosa. É onde eu pratiquei a arte de ouvir o silêncio. O silêncio não é apenas a ausência de som. Ele tem texturas, densidades, e mais importante, ele emoldura o som. É como a margem branca de um quadro. Sem ela, a arte se perde no fundo. Meu caderno de observação capa dura estava, naquela reunião, aberto, mas eu mal precisei escrever. A prática de anos tornará a observação um reflexo. Enquanto Evandro falava sobre responsabilidade contratual, ele usava palavras grandiosas para mascarar uma verdade miúda e vergonhosa. O tom da voz, ligeiramente mais agudo, o gesto rápido de afastar o copo de água da borda da mesa, tudo isso era ruído que eu já havia catalogado como indicadores de ansiedade e dissimulação. O meu silêncio, por outro lado, era uma tela em branco que forçava a projeção alheia. Eles falavam para preencher o vazio que eu criava. Essa disciplina, que começou como punição em 2005,
tornou-se o meu maior ativo profissional. Eu parei de me preocupar em ter uma resposta pronta. A sociedade nos condiciona a reagir, a retrucar, a provar que somos rápidos. Mas a velocidade é inimiga da profundidade. Agora, o tempo que levo para formar uma frase é infinitamente mais valioso do que a velocidade com que eu a vomitava no passado. A ampulheta de madeira escura ainda está na minha mesa, mesmo que eu já não precise dela para forçar a espera. Ela se tornou um objeto de contemplação. Ela me lembra que a informação, como a areia, precisa de tempo para assentar. Se você tentar analisar a areia enquanto ela está caindo, só verá o movimento e o borrão. Espere, e cada grão revela sua forma. O meu método é simples. Primeiro, absorver. Segundo, processar. Terceiro, escolher se vale a pena externalizar. Na maioria das vezes, não vale. A cafeteria O Ponto do Encontro continuou sendo meu laboratório humano. Depois daquele grande sucesso profissional, eu não precisei mais correr atrás de clientes. Eles vinham a mim, atraídos por uma reputação que, paradoxalmente, se baseava em não fazer barulho. Certa tarde, Evandro estava lá. Ele não mudou. Ele era a própria personificação do ruído incessante. Alto e com gestos largos, ele dominava a mesa onde estava com o cliente, narrando, com detalhes exagerados e voz forte, como ele havia dominado a negociação da fusão, ignorando a minha intervenção cirúrgica e atribuindo sucesso a uma estratégia que ele, ironicamente, nem havia percebido. Eu o observei de longe. Não havia mais a pontada de inveja ou a necessidade juvenil de competição. Havia apenas uma profunda tristeza. Evandro estava preso na mesma prisão que eu habitei em 1985. A prisão da autorreferência constante. Ele precisava do volume para se sentir real, para se convencer de que era importante. Eu percebi o esforço físico que exigia dele manter aquela performance teatral. O suor em sua testa, a maneira como ele olhava ao redor para garantir que estava sendo ouvido por outras mesas. Seu ruído era uma defesa contra a única coisa que ele realmente temia: a insignificância. Se ele parasse de falar por 5 minutos, ele teria que ouvir a voz interna que eu conhecia tão bem, a voz da insegurança, do medo de não ser suficiente. Meu silêncio havia me forçado a encarar essa voz. O dele o mantinha acorrentado à superfície. Eu me lembrei de uma frase que Sofia me disse uma vez, enquanto observávamos a dinâmica da cafeteria. Ela estava folheando um livro, e sem tirar os olhos da página, ela sussurrou: Raimundo, a diferença entre o ruído e a música é a pausa. Sofia Alencar foi a minha âncora discreta. Eu a procurei mais ativamente depois de 2005. Ela era ouvinte paciente e empática, a mediadora natural, que não precisava de títulos para exercer autoridade. Sofia me ensinou que a escuta ativa não é apenas processar palavras, é processar a intenção por trás delas. Em uma conversa na qual eu desabafava sobre a dificuldade de manter a disciplina do silêncio no início, sobre a tentação de se intrometer, de corrigir o erro alheio imediatamente, Sofia me deu uma lição que gravei em meu caderno de observação. A paciência, Raimundo, ela disse, ajustando seus óculos de leitura, com aquele seu sorriso sutil, não é a virtude de quem espera, é a virtude de quem entende que nem toda batalha é sua. Deixe que o erro do outro se revele sozinho. Você não é obrigado a iluminar o caminho deles antes que eles peçam a lanterna. Esse foi o insight que me permitiu prosperar. Eu parei de me sentir responsável por corrigir a ignorância ou a hipocrisia alheia. Eu guardei minhas palavras como munição preciosa, só disparando quando a precisão absoluta era necessária, como no caso da fusão. A hipocrisia, em especial, revelou-se um tema fascinante em minha escola silenciosa. As conversas cotidianas estão repletas dela. As pessoas, ao falarem em excesso, acabam criando contradições insustentáveis. O silêncio me deu a visão de raio-x para ver a rachadura entre o que era dito e o que era vivido. Por exemplo, eu observava executivos na cafeteria vangloriando-se de sua ética inabalável, enquanto o tremor de suas mãos revelava a exaustão moral de suas vidas duplas. Se eu tivesse entrado no debate, eles teriam se fechado. Mas meu silêncio, a minha ausência de julgamento falado, era uma espécie de confissão involuntária. Eles falavam mais para me convencer, e ao fazê-lo, desnudavam a própria alma. A escola me graduou, acima de tudo, em tempo. Eu aprendi que o timing da palavra é tudo. Houve um momento, alguns meses após a resolução silenciosa de conflito, que serviu como meu verdadeiro ritual de formatura. Eu estava em a sala silenciosa, revisando anotações antigas de 1985, da época do debate desastroso.
Encontrei o meu discurso inflamado, cheio de jargões complexos e ataques retóricos. A prova de que eu tinha tentado vencer com volume, não com substância. Ao lado, estava guardado o antigo microfone de púlpito. Era um objeto pesado e frio. Naquele momento, ele não representava mais o meu ego. Representava o peso desnecessário que eu carreguei por 20 anos. Eu o peguei, senti o metal frio, e percebi que a necessidade de amplificação havia morrido em mim. Eu não precisava mais de um dispositivo para garantir que minha voz fosse ouvida. A autoridade de minha voz agora residia em sua raridade. Aquele foi o clímax da minha jornada pessoal, não a vitória na sala de reuniões, mas o desapego final do símbolo do meu vício. Eu guardei o microfone em uma caixa, não com raiva, mas com a gratidão reservada a um professor severo que cumpriu sua função e pode agora descansar. Minha força não vinha mais da garganta, mas do diafragma, do controle, da respiração lenta e ponderada que o silêncio me ensinou. Minha vida em 2025 é pautada por essa tranquilidade. Não é uma vida reclusa, é uma vida seletiva. Eu me permito barulho, mas não sou engolido por ele. Há uma diferença monumental entre o silêncio imposto e o silêncio escolhido. O primeiro é vazio, cheio de culpa e ressentimento. O segundo é pleno, saturado de dados observados, de verdades destiladas e de autoconhecimento. Quando me calo hoje, não estou me privando de falar. Estou me dando a oportunidade de ouvir a informação de que preciso. Eu percebi que a maioria das pessoas teme o silêncio porque ele exige autorreflexão. O ruído social é uma vasta rede de distração que nos impede de confrontar nossas próprias falhas. Evandro, naquela cafeteria, gritava para não ouvir a si mesmo. Eu, por muito tempo, fiz o mesmo. O silêncio forçado de 2005 foi o meu divã, onde fui obrigado a ouvir as minhas neuroses, lentamente, desmontá-las. Minha prosperidade não é medida por bens, mas pela ausência de estresse. O estresse é o subproduto de reações impensadas. Quando você retém a resposta, você retém o controle de sua própria paz. A ansiedade é silenciada quando a mente sabe que tem tempo suficiente para processar o mundo. A tranquilidade que porto agora é, de fato, o meu legado. Eu não me tornei um ermitão. Eu interajo, eu aconselho, eu falo. Mas cada palavra é pesada e medida, com a precisão de quem entende o seu custo. Quando um cliente me procura, ele não está procurando um volume maior de palavras. Ele está procurando a palavra certa, no momento certo. Eu aprendi que, no xadrez da vida, a peça mais poderosa não é a rainha que se move rapidamente por todo o tabuleiro, mas sim o rei, que se move apenas um passo de cada vez, mas cuja posição é cuidadosamente protegida. O silêncio me ensinou a ser o rei, ponderado, essencial e bem protegido da turbulência externa. A maior hipocrisia que permeia as conversas cotidianas, e que o meu silêncio desmascarou, é a crença de que a comunicação eficaz depende de se externalizar tudo. Na verdade, a comunicação mais potente é aquela que sabe usar o vácuo, a pausa estratégica. É o que transforma uma simples pergunta em uma revelação, como eu fiz naquela reunião de fusão. A vida me ensinou, através do custo da minha arrogância, que o conhecimento superficial é gritado, mas a sabedoria sussurra. E para ouvir esse sussurro, eu precisava primeiro calar a tempestade dentro de mim. Olho para o meu caderno de observação capa dura, repleto de notas sobre a natureza humana, sobre as falhas e as verdades que se escondem na pressa. Não são notas sobre leis ou jurisprudência, são notas sobre existência. A verdadeira lei que governa a vida não está nos códigos, mas na dinâmica invisível entre as pessoas. E essa dinâmica só se revela a quem para observar. Hoje, aos 60 anos, o Raimundo impetuoso de 1985 está enterrado. Eu ressuscitei como um homem que valoriza o vazio, que encontra poder na retenção. Meu silêncio é a minha obra-prima. É a síntese da vida que passei aprendendo o valor de fechar a boca em um mundo que idolatra o ruído. Não há mais nada a provar, e é nessa ausência de necessidade de prova que reside a minha paz. Meu silêncio foi, e continua sendo, a minha escola. E eu sou, finalmente, um aluno graduado. A história de como aprendi a viver e a prosperar, fechando a boca, está completa. É um legado de quietude. A quietude de a sala silenciosa, em 2025, é mais do que a ausência de som, é a ausência de necessidade. Eu não dependo mais dela para me concentrar, mas a mantenho como um templo onde a reflexão é a única liturgia permitida. É aqui que eu revejo o currículo da minha escola não acadêmica, o qual se baseou em uma única premissa. A voz só tem valor se for usada como o ápice de um processo, e não como seu início. A expansão da minha capacidade de ouvir foi quase física.
Em 2005, quando comecei o recuo forçado, eu ouvia o mundo como uma cacofonia. Meu ouvido filtrava apenas o que reforçava minhas próprias convicções ou o que eu precisava rebater. A disciplina do silêncio, no entanto, reconfigurou minha audição. Comecei a ouvir os harmônicos da conversa. Não é apenas o que dizem, mas o que a voz revela sem querer. A microvariação na frequência que delata o medo, a leve trepidação na sílaba que denuncia o blefe, a respiração mais curta que sinaliza pressa em encobrir uma falha. A fala, para a maioria, é um ato de construção de fachada. O silêncio me permitiu ver o andaime por trás da maquiagem. Eu me lembro de um período, logo após o colapso por exaustão, em que tentei voltar a interagir socialmente, ainda com a ferida aberta da minha derrota verbal. O palco escolhido foi a cafeteria, o ponto do encontro. Era um teste de campo. Eu me sentei com meu caderno de observação capa dura, determinado a não abrir a boca, a não intervir. No início, era uma agonia. Minhas mãos suavam. Eu queria corrigir a informação errada da mesa vizinha, elucidar a falácia lógica de um debate sobre política. O Raimundo de 1985 ainda estava lá, gritando para sair. Mas eu aguentei, olhando para a ampulheta de madeira escura que havia trazido como um totem contra minha própria impulsividade. A areia caía, e a cada grão que assentava, eu sentia o músculo da paciência se fortalecendo. O que eu descobri foi surpreendente. Quando você não está focado em formular sua resposta, sua mente ganha uma largura de banda imensa. Eu comecei a catalogar os erros dos outros em tempo real, não para julgá-los, mas para entender a estrutura do erro. A maior revelação foi sobre a economia da atenção. As pessoas, quando percebem que não estão sendo confrontadas, mas meramente ouvidas, tendem a desperdiçar suas próprias defesas. Elas falam através de você, usando sua presença silenciosa como um espelho para sua própria retórica, e no processo, revelam exatamente o que queriam esconder. O silêncio é o ácido que dissolve. As máscaras. Naquele dia, na cafeteria, observei um jovem advogado tentando impressionar um cliente. Ele falava sobre seus contatos influentes com uma desenvoltura ensaiada. Se eu tivesse dito qualquer coisa, ele teria se fechado imediatamente. Mas eu apenas mantive meu olhar tranquilo. O silêncio dele, depois de uma pausa tensa, foi o que me chamou a atenção. Ele fez uma pausa de quase 5 segundos após dizer: "Claro, a aprovação do conselho é garantida." Era uma pausa forçada, um espaço criado para que a garantia soasse mais definitiva. Mas para o meu novo ouvido, aquela pausa era confissão. Ele não tinha certeza. A voz dele dizia sim, o silêncio dele gritava dúvida. Meu caderno se encheu de códigos. Pausa forçada igual insegurança estrutural. Aumento de volume sobre detalhes igual tentativa de compensação. Essa escola me ensinou que a hipocrisia não é apenas a mentira dita, é o esforço para esconder a contradição interna. Em 2025, eu vejo a hipocrisia não como um vício moral a ser corrigido, mas como um fenômeno previsível que se manifesta quando o indivíduo não consegue manter a consistência entre o que ele se exige e o que ele realmente é. A serenidade que eu projeto hoje não é uma pose, é o resultado da certeza de que eu não preciso me engajar no jogo da superfície. Eu opero nas profundezas, onde as intenções reais residem. Sofia foi crucial para me guiar nesse mergulho. Certa vez, eu a questionei sobre como ela conseguia manter sua calma diante de pessoas obviamente manipuladoras. Estávamos em seu escritório, e ela estava envolta em seu habitual ambiente de livros e silêncio produtivo. "Raimundo", ela disse, sem levantar a voz, enquanto ajustava os óculos, "o manipulador precisa de uma reação para validar seu poder. Se você não reage, ele está se debatendo no vácuo. Você precisa se tornar o vácuo, a ausência de resistência que o força a esgotar sua própria energia. O silêncio é a sua melhor armadura e sua melhor arma. Quando você se cala, você o força a ouvir a si mesmo, e isso é o que ele mais teme." Essa filosofia se tornou o cerne da minha nova prática profissional. Meu tempo de fala em uma reunião de 1 hora não ultrapassa os 2 minutos, mas esses 2 minutos definem o resultado. Hashtag chamado do passado teste final. Alguns meses depois da resolução silenciosa de conflito, o telefone tocou com um convite que parecia ter saído de 1985. A Faculdade de Direito Santa Cruz estava celebrando os 40 anos da nossa turma. Eles queriam que eu, Raimundo, desse a palestra principal no auditório, o mesmo palco do meu debate desastroso. O convite foi, para mim, o equivalente a um ex-alcoólatra ser convidado a fazer a degustação de vinhos em uma festa. O auditório era o local de formação, grandioso e barulhento, a arena onde a minha eloquência juvenil havia me destruído.
A ideia me provocou uma reação quase física, um leve tremor de excitação misturada com medo, que o Raimundo atual não sentia há anos. Eu soube, imediatamente, que aquele não era um convite profissional, mas um teste existencial. Eu precisava retornar ao local do meu fracasso para provar a mim mesmo que o aluno de 1985 havia sido expulso para sempre. A tensão aumentou quando soube que Evandro seria o orador que me antecederia. Evandro havia abraçado o convite com a sua habitual teatralidade. Ele via isso como a chance de, finalmente, se provar superior no palco que havia consagrado sua competitividade. Eu não senti raiva, mas pena. Evandro estava correndo para o pódio que eu, intencionalmente, havia abandonado. Ele estava prestes a se consumir na mesma fogueira de necessidade de aprovação que quase me incinerou. Liguei para Sofia. Eles querem que eu fale, eu disse, com um tom neutro, já em a sala silenciosa. E o que você fará? Ela perguntou, sua voz calma e mediadora. Eu irei. E vou me calar, respondi. Sofia riu, um som sutil e agradável. Não, Raimundo. Você precisa falar. Mas você precisa que o seu silêncio seja sua fala. Use o auditório como seu púlpito silencioso. Lembre-se, o microfone não tem poder, você tem. Eu olhei para o antigo microfone de púlpito, ainda na caixa. Um sorriso surgiu em meus lábios. Ela estava certa. Eu não precisava provar que era um homem de silêncio fugindo do ruído. Eu precisava provar que era um homem de silêncio que dominava o ruído. Hashtag o palco da prova, o clímax, a data marcada, 2025. O auditório da Faculdade de Direito Santa Cruz estava lotado. Lentes de câmeras, luzes brilhantes, murmúrio incessante de centenas de pessoas. O ambiente era exatamente como eu me lembrava de 1985, sufocante e exigente. Eu me sentei na primeira fila, nos bastidores, observando Evandro. Ele estava no seu elemento. Alto, gesticulando com a intensidade de um ator de tragédia grega, sua voz forte e teatral preenchendo cada canto do ambiente. Ele falava de conquista, de agressividade no mercado, de nunca recuar. Ele usava o microfone como um amplificador de seu ego, não de sua mensagem. O discurso de Evandro era uma torrente. Palavras. Por palavras, ele vomitava 50 minutos de jargões complexos, anedotas exageradas e alto louvor. Ele estava claramente exausto, mas compelido a terminar. Ele queria o aplauso, o reconhecimento barulhento que lhe dava a sensação fugaz de importância. Eu observei a audiência. Nos primeiros 20 minutos, estavam engajados. Nos últimos 10, a fadiga auditiva era visível. Pessoas checando relógios, telefones, os sorrisos de cortesia ficando mais duros. O ruído incessante de Evandro estava criando um vazio de significado. Ele falava tanto que suas palavras se cancelavam mutuamente. Quando Evandro finalmente terminou, o aplauso foi estrondoso, mas eu percebi a pressa na batida das palmas, o desejo de que o barulho parasse. Ele desceu do púlpito suado e ofegante, parando perto de mim. E então, Raimundo? Ele sussurrou, com a voz rouca, buscando validação. Não fui brilhante? O auditório é o meu lugar. Eu apenas sorri, um sorriso calmo e profundo. Não era de escárnio, mas de compreensão. Foi alto, Evandro. Muito alto. Evandro franziu a testa, mas antes que pudesse formular uma réplica, meu nome foi anunciado. Eu subi ao palco, a postura ereta, os cabelos grisalhos sob a luz. Caminhei lentamente até o púlpito. Não senti a adrenalina antiga. Senti o chão firme sob meus pés. Não havia necessidade de provar nada. Eu olhei para a plateia. O barulho havia cessado, substituído pela expectativa. Eles esperavam outro monólogo inflamado, talvez uma réplica silenciosa ao discurso de Evandro. O auditório, aquele espaço de ruído ancestral, estava esperando que eu o preenchesse. Peguei o microfone. Olhei para ele, sentindo o peso e a frieza do metal. E, em vez de me inclinar para falar, eu o afastei ligeiramente, um gesto sutil, mas que comunicava minha independência de qualquer amplificação externa. Eu abri meu caderno de observação capa dura. Em uma página, havia apenas 3 linhas escritas, uma destilação de 40 anos de vida e 20 anos de disciplina. Comecei. Minha voz era moderada, calma, sem o volume forçado de Evandro, mas sustentada por uma intenção inabalável. Obrigado. É uma honra retornar a Santa Cruz. Este auditório me ensinou minha primeira e mais dolorosa lição, que a eloquência sem escrutínio é apenas vaidade. Em 1985,
Eu achei que ser a voz mais alta era sinônimo de poder. Eu estava errado. Fiz uma pausa. O auditório estava em silêncio absoluto. Eles estavam confusos, esperando a próxima frase de efeito. Eu lhes pergunto: em quantos momentos da última semana vocês estiveram, verdadeiramente, presentes no silêncio? Não no silêncio externo, mas no silêncio interno que permite a distinção entre o fato e a fantasia? Fiz a maior pausa da minha vida profissional. Um silêncio que se estendeu por 10 segundos. 20 segundos. Naquele auditório gigantesco, o silêncio era tão denso que quase podia ser cortado. Eu não estava esperando por uma reação. Eu estava impondo uma pausa reflexiva. Eu os forcei a sentir o vácuo que o Raimundo de 1985 sempre temeu. Eu vi o efeito. Os rostos relaxaram, alguns olhos se fecharam. Por um breve momento, eles foram forçados a escutar apenas a si mesmos. O ruído da competição e da vaidade foi, por um instante, suspenso. Quebrei o silêncio com a frase final, a lição mais valiosa da minha escola. Meu silêncio foi minha escola. E ele me graduou em uma única competência: discernimento. Eu aprendi que o maior poder de comunicação não é falar, mas decidir o que não precisa ser dito. Se cada um de nós aprendesse a reter 9 de cada 10 palavras que nos vêm à mente, a verdade restante seria inegável. Não busquem o volume. Busquem a precisão. Fechei o caderno de observação. Coloquei o microfone no púlpito, sem ter me aproximado dele novamente. Muito obrigado. E foi tudo. Eu desci do palco. O auditório explodiu em aplausos. Não era o aplauso de euforia que Evandro havia recebido. Era um aplauso de alívio e reflexão. Era o som de mentes que haviam sido, pela primeira vez em muito tempo, liberadas da tirania do ruído. Eu senti a presença de Evandro ao meu lado novamente. Ele não estava mais ofegante. Ele estava quieto, pálido, e seus gestos largos haviam desaparecido. Ele havia sido exposto, não pelas minhas palavras, mas pelo contraste do meu silêncio. Ele finalmente viu a diferença entre a performance e a presença. Raimundo, ele disse, sua voz agora fraca, sem a ressonância teatral. Você não disse nada. Mas disse tudo. Eu não respondi. A necessidade de responder havia morrido. Eu apenas o toquei no ombro, um gesto silencioso de compaixão e adeus àquele estágio da minha vida. Hashtag o legado da quietude. A resolução silenciosa de conflito me deu a fama. A palestra no auditório me deu a paz. Eu havia voltado ao local do meu trauma e o transformado em um templo de quietude. O antigo microfone de púlpito continuou na caixa em a sala silenciosa, agora não mais como um troféu de guerra, mas como um artefato histórico de uma civilização extinta, a civilização da minha antiga arrogância. Hoje, aos 60, a tranquilidade que porto não é um estado de ausência, mas um estado de plenitude. Eu não preciso mais da ampulheta de madeira escura. O tempo de processamento está internalizado. Eu sou a ampulheta, e a areia não cai até que eu escolha permiti-lo. A verdadeira graduação da minha escola silenciosa foi entender que a força reside na capacidade de remover o ego da equação. O Raimundo de 1985 falava para provar que era inteligente. O Raimundo de 2025 se cala para garantir que a inteligência possa florescer, seja na minha mente ou na mente do meu interlocutor. Minha vida seletiva é a prova de que prosperar não exige uma agenda lotada ou a constante exposição pública. Exige foco. E o foco só pode existir no silêncio. Eu escolhi um caminho onde a raridade da minha intervenção eleva o seu valor exponencialmente. Eu ainda frequento a cafeteria, o ponto do encontro, mas não como um laboratório de observação. Agora, é simplesmente um lugar para apreciar a dança humana, sem a obrigação de analisar cada passo ou cada tropeço. A observação se tornou um prazer passivo, não uma disciplina ativa. Eu sei o que preciso saber sobre a dinâmica humana, e o resto é apenas a paisagem sonora da existência. A lição final que o silêncio me ensinou é sobre a liberdade. A liberdade de não ter que justificar-se, a liberdade de não ter que preencher o espaço, a liberdade de aceitar que o mundo continuará girando maravilhosamente bem, mesmo que você decida reter sua opinião. Essa liberdade é inestimável, mais valiosa do que qualquer fortuna material. Minha escola silenciosa me deu a visão, a paciência e, acima de tudo, a serenidade. O silêncio que antes era punição tornou-se a fonte de toda a minha autoridade. Não há nada a provar, e é nessa ausência de necessidade de prova que reside a minha paz duradoura. Eu sou o homem que aprendeu a viver e a prosperar fechando a boca. Essa é a minha história, completa e silenciosa. Seu like me impulsiona, sua inscrição te conecta.